Oi, pessoal! Então, nós estamos aqui para mais uma aula sobre a saúde do adulto. O tema de hoje é assistência de enfermagem à saúde do adulto nas afecções endócrinas. É importante que nós saibamos que existem diversos distúrbios endócrinos. Entretanto, hoje nós discutiremos dois importantes distúrbios relacionados à saúde do adulto, que é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Os distúrbios endócrinos, eles podem acontecer por diversos fatores. É importante que a gente faça uma análise e que a gente lembre um pouquinho quem são as nossas glândulas endócrinas, quem são as principais. Então, as principais glândulas endócrinas, conforme mostrado aí na imagem, são a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, suprarrenal, ovário e testículos. E qualquer disfunção dessas glândulas aí, ela pode vir a comprometer a nossa saúde. E aí vocês podem perguntar assim, mas por que a professora não vai falar, por exemplo, de diabetes, que é muito comum, um distúrbio endócrino muito comum? Nós não discutiremos diabetes aqui, porque diabetes trata-se de uma doença crônica. Então, nós vamos discutir a diabetes na saúde do adulto 2, onde nós trabalharemos as doenças crônicas, ok? Então, dando continuidade, quando eu tenho uma disfunção dessas glândulas endócrinas, eu ainda posso ter, além dessas três patologias que eu acabei de citar, eu ainda posso ter uma andropausa, eu posso desenvolver o colesterol, o triglicerídeos, doenças relacionadas à suprarrenal e doenças relacionadas à hipófise. Então, eu tenho aí um rol de distúrbios que podem ser caracterizados por qualquer distúrbio dessas glândulas, certo? E a gente entra na tireoide. Então, para a gente lembrar um pouquinho da anatomia, ela está ali localizada abaixo da minha faringe, anteriormente da minha traqueia, e ela é considerada uma das maiores glândulas endócrinas. Ela pesa cerca de 15 a 20 gramas. Ela é muito influenciada por um eixo, o eixo hipotálamo-hipófise, que os seus principais hormônios são o T3 e o T4. O que significa T3 e T4? Triodotironina e tiroxina. E qual que é a função, dos hormônios T3 e T4? A função do T3 e T4 é aumentar ou acelerar o nosso metabolismo celular. Então, em um indivíduo normal, T3 e T4 vai ter a função ali de aumentar e acelerar esse metabolismo. A gente vai discutir um pouquinho sobre a função hormonal, tanto do T3 quanto do T4. Então, quando eu falo de função hormonal, de T3 e T4, eu penso que os dois, eles têm a mesma função. Mas, como assim? Não vai ter nada de diferença? Não, eles vão acelerar ali, o metabolismo celular, mas com uma velocidade e intensidade diferente. Então, como é que vai agir? Eles têm a mesma função, mas eles trabalham em velocidade e intensidade dentro da sua ação diferente. O T3, ele é 4 vezes mais ativo que o T4. Então, o que difere? A sua função? Não, a velocidade, como é que vai agir ali. Ele é encontrado, o T4, ele é encontrado em grandes quantidades, em quantidades maiores, eu quero dizer, na nossa corrente sanguínea. E o seu período de ação é maior. Então,
como assim? Que complicado, professora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, como é que funciona todo mundo aí? Então, o TRH, a tireotropina, ela é o primeiro hormônio que vai ser secretado lá pelo hipotálamo. Estou falando da função hormonal. Então, como é que funciona? Então, quem começa aí? Ou essa função? Essa função começa pelo TRH, que é a tireotropina. Então, ela vai ser secretada, ela vai ser estimulada e secretada lá pelo meu hipotálamo, através daquele sistema porta que chama hipofisário. Não sei se vocês lembram disso. E aí vai fazer o quê? Ela vai chegar na minha adenohipófise. Essa, por sua vez, ela vai se ligar a um receptor de membrana. E vai fazer o quê? Então, vamos lá, ó. Começou a minha função hormonal. O que acontece? A tireotropina, ela vai ser secretada pelo hipotálamo através do sistema porta-hipofisário. Vai chegar na adenohipófise e vai falar lá para o ligante. Lembra do ligante? Vai falar para o receptor da membrana. Estimula a secreção de TSH. Quem que é TSH? O hormônio tireoide estimulante. Então, ele vai falar assim, olha, eu preciso agora secretar o TSH, que vai cair na nossa corrente sanguínea e vai chegar lá na glândula da tireoide. Então, essa glândula, ela vai se ligar a outros receptores de membrana e vai estimular, então, a secreção do T3 e do T4, que vão, por sua vez, até as células-alvo. Quem são as células-alvos? Vão se ligar aos receptores do núcleo e vão estimular, então, o metabolismo celular. Lembrando que, né, eles vão intensificar esse metabolismo celular. O T3 é mais ativo que o T4, porém, o T4 é encontrado em maior quantidade na nossa corrente sanguínea e tem uma ação maior. Não posso esquecer disso. Então, liberou lá, né, o T3 e o T4. O que vai acontecer? Qual que é o feedback que vai ter? O T3 é a nossa principal molécula de feedback. E quando eu tenho excesso de T3, ele vai diminuir a secreção do hormônio TSH. E diminuindo o TSH, ele vai diminuir a secreção de T3 e T4. No metabolismo, o que vai acontecer? Então, essa grande quantidade de T3, né, vai ser revertida em T4, que vai perder uma molécula de iodo. E aí, eles vão chegar no sangue, 99% do T3 e do T4, eles vão se combinar, imediatamente, eles vão combinar com proteínas plasmáticas, né? Quem são elas? A globulina e a albumina, e vão ser secretadas ali na corrente. Isso é uma função normal, é meio complicado. Peço que vocês voltem ou vão escrevendo para que vocês possam entender. Então, um resumo disso, olha só. O meu processo hormonal, ele começa lá no eixo hipotálamo, que é liberado o TRH, tireoidropina, vai ser secretado pelo hipotálamo através da porta hipofisária, vai chegar à adenohipófise e vai se ligar aos receptores de membrana. Vai estimular o hormônio tireoide estimulante, o TSH, que vai, através da corrente sanguínea, chegar na tireoide. Por sua vez, vai ligar a outros receptores de membrana, vai estimular, então, a secreção de T3 e T4, ok? Então,
uma disfunção dessa função hormonal que nós acabamos de discutir, ela pode ocasionar duas patologias: o hipertiroidismo e hipotiroidismo. Quando eu falo da secreção aumentada dos hormônios tiroidianos, eu estou me referindo ao hipertiroidismo. Quando eu falo da diminuição dos hormônios tiroidianos, eu estou me referindo ao hipotiroidismo. O hipertiroidismo, por sua vez, ele é caracterizado por quê? Pela uma hiperatividade da tireoide e dos seus hormônios. Então, causa ali um excesso dos hormônios tireoidianos, né? E pode ocasionar ainda esse hipertiroidismo doenças bastante graves, como alterações oculares, doença cutânea localizada. Eu posso apresentar um aumento da ponta dos dedos. Então, tem bastante outras patologias. Nós temos ainda uma característica muito comum do hipertiroidismo, que é o bócio, que é aquele aumento do volume da tireoide, como vocês podem observar aí. E o excesso desses hormônios, eles não são predominantes. Os sinais, eles são específicos, né? Mas eles não são predominantes. Não sempre predominam esses sinais e sintomas. Então, nós vamos ver agora quais são as manifestações clínicas do hipertiroidismo. As manifestações clínicas incluem a fadiga, a fraqueza muscular, o bócio, o emagrecimento, a insônia, sudorese excessiva, a pele quente e pegajosa ou sedosa, exoftalmia. Exoftalmia, tem uma figura aí do lado, olha só como é que fica o paciente. Alterações menstruais e hiperfagia. O diagnóstico. O diagnóstico se dá através de exames laboratoriais, onde é realizada uma dosagem dos níveis séricos de TSH e T4. Então, eu preciso ver se eu tenho uma disfunção lá no início da minha função hormonal, na liberação do hormônio estímulo tireoidiano, ou se eu já tenho uma disfunção ali na secreção de T4. Eu posso encontrar níveis baixos de TSH e níveis normais de T4. Isso vai caracterizar um hipertiroidismo subclínico, então esse paciente deve ser monitorado constantemente. No hipertiroidismo mesmo, nós teremos um aumento da secreção do TSH e níveis altos de T4, ou níveis normais de T4 e níveis alterados de TSH, tá? Então, a única coisa que tem diferente aí é o hipertiroidismo clínico, e aí esse paciente precisa ser monitorado. Tratamento. Então, nós fazemos uso de metimazol ou o propil ou Bracil. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o bloqueio ou vai inibir a síntese do hormônio tiroidiano. Essas duas medicações. Então, o tratamento vai depender muito do diagnóstico, né? O diagnóstico se dá pelos níveis de TSH ou T4. Outra medicação também é um beta-bloqueador, por exemplo, um propranolol. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser o agente bloqueador de adrenérgico. Por que adrenérgico? Porque faz parte ali da minha função hormonal. Nós temos ainda o iodo, ou iodeto de potássio. Ele vai suprimir a liberação dos hormônios tiroidianos para que possa funcionar normalmente. E eu ainda tenho a captação de iodo radioativo. Depois eu vou explicar para vocês através de figuras na aula de hoje. Quais são os planos de cuidados de enfermagem para um paciente
com um hipertiroidismo. Eu preciso orientar uma nutrição equilibrada ou encaminhá-lo para um apoio nutricional. Sempre. Então, contínuo. Eu preciso estimular alimentos ricos em líquidos, continuamente. Estimular o aumento do apetite, né? Forçar que aquele paciente coma um pouco mais, tenha uma nutrição melhor. Estimular e orientar a ingesta a alimentos ricos em calorias e proteínas. Observar irritabilidade e instabilidade emocional. Oferecer um ambiente tranquilo. Orientar atividades e repouso. Monitorar peso e estado nutricional. As pessoas com hipertiroidismo têm estão mais propensos a um ganho maior de peso, tá? Devido ao aumento do TSH e do T4. Porque lembra que a gente falou, o T4 ele não tem uma velocidade igual ao T3. Entretanto, ele está presente na nossa corrente sanguínea em maior quantidade, né? Lembra só, ele está em maior quantidade e ele tem uma ação maior. Então, pensa só, um acúmulo de T4 trabalhando na nossa corrente sanguínea vai acarretar o quê? Uma disfunção nutricional desse paciente. E aí a gente entra um pouquinho em hipotiroidismo. O hipotiroidismo ele pode ocasionar qualquer pessoa em qualquer idade. Mas geralmente o hipotiroidismo acontece, a incidência maior em idosos. Então a gente vai falar brevemente dele aqui, porque depois ele será discutido novamente na saúde do idoso. Então o hipotiroidismo ele pode ser classificado em dois: hipotiroidismo primário e hipotiroidismo secundário. O hipotiroidismo primário ele é decorrente de uma doença pré-existente já da tireoide, onde nós temos o aumento do TSH e geralmente a causa mais comum dessa doença da tireoide é uma causa autoimune. O hipotiroidismo secundário ele é causado por uma doença lá das glândulas que fazem parte da função hormonal, que é o hipotálamo ou a hipófise. O que acontece no hipotiroidismo? No hipotiroidismo, eu tenho uma produção menor de T3 e T4. Em alguns casos, eu tenho uma produção insuficiente ou zero para a produção desse T3 e T4. E por que acontece isso? Porque o meu organismo tem uma falta de iodo, então, conforme eu disse ali, ou por uma disfunção autoimune, ou por uma disfunção do hipotálamo, e essa falta de iodo inibe a produção do T3 e do T4, que vai ocasionar um hipotiroidismo. Quais são as manifestações clínicas? Nós temos diversas. Nós temos manifestações clínicas relacionadas ao nosso metabolismo, onde o paciente com hipotiroidismo ele tem uma intolerância ao frio, ele tem um ganho de peso modesto, então tem uma diminuição ali do metabolismo, ele retém muito líquido, ele pode fazer até uma hipotermia. Nós temos ainda manifestações clínicas neurológicas. O paciente começa a apresentar parestesias das mãos, dos pés. Em geral, às vezes ele apresenta até aquela síndrome do túnel do carpo e tarso. Ele pode apresentar uma desaceleração da fase de relaxamento dos nossos músculos, da musculatura e de reflexo dos tendões. Nós temos manifestações gastrointestinais para esse paciente. Essas manifestações, elas podem acontecer uma constipação para esse paciente por conta da retenção de líquido, então as fezes ficam endurecidas, ele faz uma constipação. Nós temos manifestações ginecológicas, que o paciente pode ter amenorreia ou menorragia.
E ainda a gente tem, por fim, as manifestações cardiovasculares. Então, a diminuição do hormônio tireoidiano, ele vai estimular a minha função adrenérgica e vai provocar, por exemplo, uma bradicardia. Diagnóstico e tratamento. Então, nós faremos aqui, né, a dosagem novamente dos níveis séricos de TSH e T4 e o tratamento medicamentoso é a levotiroxina. Os planos de cuidados para esse paciente. Nós podemos prescrever para esse paciente vários planos de cuidados, porque nós podemos prescrever cuidados relacionados às manifestações clínicas neurológicas, às manifestações clínicas cardíacas, às manifestações clínicas ginecológicas, às manifestações clínicas gastrointestinais. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês. Estimular a ingesta de alimentos ricos em fibras, para evitar constipação. Incentivar o aumento da mobilidade, andar um pouco para também melhorar essa disfunção gastrointestinal. Explicar e justificar para a reposição de hormônios da tireoide, sempre com orientação médica. Orientar padrão, observar padrão respiratório ineficaz, monitorar frequência, profundidade de padrão respiratório, supervisionar a respiração, respiração profunda, manter vias aéreas pérvias e observar confusão aguda, né, considerando todas as manifestações clínicas, certo? A imagem a seguir, ela mostra, né, a diferença do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. Então, nós temos aqui, ó, como é que fica no hipo e no hiper. E, em seguida, eu tenho as referências bibliográficas que eu utilizei para a aula de hoje. Nos encontraremos em breve. Um abraço e fiquem com Deus.